Olá, pessoal, uma ótima noite. Sejam muito bem-vindos os meus vitilindos, as minhas vitilindas, o papai e a mamãe, o vitilindo, a vitilinda, os vitiamigos, vitiamigas, enfim, sejam todos muito bem-vindos para a gente falar de algo que é muito importante, né? Porque falar do diagnóstico de vitiligo é algo que ainda é diferente, né? Que ainda é... Apesar do vitiligo ser cada vez mais comum, a gente pouco ouve falar sobre isso, né? Então, sejam muito bem-vindos. Uma ótima noite, Elzinha. Seja muito bem-vinda. Vi você, lembrei da corrida. Vou dar até uma olhada nisso. Era para eu já ter feito isso e acabei me passando. Mas hoje eu tô aqui para falar sobre qual é o impacto do vitiligo sobre a família. É porque a gente, quando fala de vitiligo, a gente lembra muito da pessoa na qual o vitiligo aconteceu, né? Em quem é contemplado com as nuvenzinhas no corpo. Mas a gente esquece que a família também recebe esse diagnóstico junto, né? A gente esquece que a família também tá nessa empreitada junto com essa pessoa. E muitas vezes é muito comum, aliás, é mais comum, o vitiligo, 50% dos casos de vitiligo acontecem na infância e na adolescência. Então, os pais ali são os que estão à frente, né? Para cuidar dessa criança, desse vitilindo ou dessa vitilinda. E para os pais, muitas vezes, é um susto, né? Ter um filho diagnosticado com vitiligo, principalmente quando são os primeiros casos na família, né? Então, é um diagnóstico que é difícil para se receber. Tanto para quem recebe, enquanto criança, adolescente ou adulto, quanto para os pais. E aí eu tenho percebido à medida que tenho conversado com pessoas assim, que, por exemplo, quando acontece nos adultos, esse diagnóstico é mais doloroso para o adulto, mas quando acontece na infância e na adolescência, parece que o peso do diagnóstico fica maior exatamente nessa criança e nesse adolescente. Uma ótima noite, meninos, uma ótima noite, Tati, uma ótima noite, Carlinha. Sejam muito bem-vindas. E aí, falando um pouquinho de como é essa questão, de qual é o impacto, né, da questão desse diagnóstico do vitiligo na família. Que esse impacto não é só para criança, adolescente ou adulto. Quando é adulto, você meio que absorve isso de uma forma diferente, porque você é responsável por você mesmo, né? Então, isso acontece de uma forma diferente de como acontece com a criança e adolescente, que o pai é aquela figura que é responsável, né? O pai que tá ali para dar aquele apoio e aquele cuidado. Então, é muito importante a gente estar pensando essa relação do vitilindo e a vitilinda com todo o seu núcleo familiar. Porque é aí onde vai estar a chave que vai ajudá-la, inclusive, nesse processo de autoaceitação. E quando eu falo, gente, de autoaceitação, eu não tô aqui querendo dizer que você deve ou não deve fazer tratamento, que eu acredito que isso é uma escolha de cada um. Mas eu tô falando de você aceitar suas nuvenzinhas, mesmo que seja por um período, mesmo que você pense nelas de forma temporária, porque elas vão aparecer e elas não vão desaparecer da noite pro dia. Não é porque eu comecei a tomar um remédiozinho que amanhã todas as minhas manchinhas vão ter desaparecido, todas as nuvenzinhas vão desaparecer. Infelizmente, não é isso que acontece. Então, eu vou falar um pouquinho do meu processo, porque eu acho que com o meu processo eu começo a mostrar um pouco de como eu me senti. Porque a gente normalmente não para muito para prestar atenção no que a criança e no que o adolescente está falando, porque a gente acha que eles ainda não sabem de muitas coisas. Mas é importante ouvi-lo, porque na realidade é o corpinho dele, a imagem dele que está sendo afetada, e a forma como a gente trata isso pode afetá-los emocionalmente.
E eu tenho certeza que nenhum pai, quando faz algo, trata o filho com alguma diferença, esse vitilindo ou vitiliga, ele não faz isso porque ele não ama o filho, porque ele não quer o bem do filho. Eu, como hipnoterapeuta e que trabalho um pouco dessa questão de como a mente funciona, que entendo um pouco melhor disso, eu sei que quando ele faz isso, ele está querendo proteger o filho. Só que a forma que ele protege, de repente, não é a melhor forma aos olhos do filho dele, né? A gente deixa de estar respeitando aquele vitilindo, aquela vitilinda. A gente começa a privá-los de algumas coisas. Inclusive, a gente muda o comportamento em relação a eles. E aí ele acaba mudando o relacionamento em relação a ele mesmo e ao mundo. Então, é importante a gente ficar atento para isso. E aí, o vitiligo em mim não começou na infância, né? Começou na adolescência. Eu tinha cerca mais ou menos 15 anos. E naquela época, não tinha internet, não tinha Google, não tinha aquele monte de informação. Inclusive, o meu primeiro diagnóstico nem foi de vitiligo, né? Foi de discromia. E aí, inclusive, eu usei inicialmente aqueles medicamentos que são usados para tratamento da hanseníase. Eu usava Dapsona, tanto que na época eu fiquei bem moreninha, né? Porque era um efeito colateral da medicação. Então eu fiquei com a cor bem bonita, fiquei mais escura do que era normalmente. E aí, obviamente, não fez efeito. E aí eu lembro que quando eu fui pro interior, que minha mãe é de uma cidade aqui do interior da Bahia, aí minha tia, quando me viu, falou, Iane, falou pra minha mãe que aquilo era vitiligo. Sejam bem-vindas, meninas. Sejam bem-vindas, Raul. Sejam bem-vindas, Natália. Natália. É muito bom ter vocês aqui comigo. E aí eu lembro que aí a minha tia falou, não, isso é vitiligo que Marquinhos teve. Porque eu tive um primo que ele teve vitiligo. As manchinhas apareceram entre os 7 e 9 anos. E as manchinhas, do mesmo jeito que apareceram com o tratamento, as manchinhas dele desapareceram. Hoje ele já tá para fazer 50 anos. E, por exemplo, nunca mais apareceu nada. Essas manchinhas, elas simplesmente repigmentaram. E aí eu digo que o vitiligo dele, para mim, é lenda, né? Eu nunca vi, só ouço falar. Porque quando eu já estava maior, já não tinha mais nada. E como ele é mais velho que eu nunca cheguei a vê-lo com as manchinhas. Então, eu tinha essa ideia de que em algum momento a minha pele ia a se repigmentar. Isso pra mim era claro. Isso pra mim era uma certeza. Porque no caso dele funcionou, porque é que não ia funcionar pra mim, né? Porque isso, inclusive, é uma regra da mente, né, gente? Se um consegue, todos conseguem. Então, se pra ele tinha dado certo, pra mim também ia dar. Esse era o meu pensamento. Oh, Raul, também. É muito bom te ver por aqui. Gente, uma boa noite. Sejam muito bem-vindos, tá? Se quiserem, pode aproveitar. Mandar um aviãozinho para quem acha que esse assunto pode interessar, mandar coraçãozinho para o YouTube entender ou para o Instagram entender que esse conteúdo é importante, né? Eu acho que falar sobre vitiligo a gente tá falando de amor, sabe? De transformação, da gente acabar com o preconceito, né? Porque o vitiligo, ele afeta apenas a imagem, né? Da gente, ele muda um pouco da imagem da gente, mas assim, ele não arde, ele não dói, ele não coça. Nesse instante, eu tava assistindo uma live das minhas queridas vitilindas, da Alê e da Vivi. E, por exemplo, né, a Vivi, inclusive, falando, mas o vitiligo não é uma doença, porque ele não causa nada, né? Assim, não dói, não coça, não arde, não passa de uma pessoa para outra. E, na realidade, apesar de ser uma doença, já que tem CID, mas realmente ele não causa nenhum empecilho de impedir a gente de fazer nada, né? Tudo que a gente deixa de fazer é uma barreira que nós mesmos criamos. E isso eu falo de carteirinha, porque eu criei várias barreiras. Porque, na realidade, já são aí quase 30 anos com vitiligo. E o que eu não fiz foi porque eu não me permiti fazer. Então, o preconceito não estava nos olhos dos outros, estava nos meus olhos. Só que eu só percebi isso depois que eu consegui me aceitar.
que eu vi que tudo que eu achava que eu não podia fazer, o que eu não conseguia fazer, foi porque eu não quis fazer. Eu não tive coragem de fazer. Eu tava com medo e aí usava o vitiligo como uma desculpa. Então, quando hoje eu tô falando sobre isso, e aí eu fico feliz de falar sobre isso, porque, gente, há uns 6 meses atrás eu não falava de vitiligo não, tá? Porque eu não aguentava. Se alguém fosse me perguntar alguma coisa de vitiligo, eu ia começar a chorar. Eu só conseguia falar de vitiligo de uma forma natural quando eu tava conversando com alguém que me pedia ajuda, que queria saber de algum remédio, que queria saber de alguma coisa. Mas caso contrário, eu mudava de assunto, porque aquilo me doía muito, porque aquilo me causava muito desconforto. Então, é muito importante estar falando sobre isso pra mim. Isso mostra pra mim o quanto eu melhorei, o quanto eu realmente tô curada. Porque aí agora eu digo que eu tô curada. Porque eu não tô curada de... as minhas manchinhas desapareceram, minhas nuvens... Elas estão aqui, mas hoje em dia elas não me causam nenhum desconforto. Eu não me incomodo se elas estão grandes ou pequenas, se elas vão aumentar, se elas vão diminuir. Elas, hoje em dia, elas não me impedem de nada. E essa é a minha grande mudança de chave, né? E é por isso que eu digo que hoje eu tô curada. Porque, assim, hoje eu me olho e me acho linda. Assim, é impressionante como antes eu não conseguia me achar linda. Às vezes me achava até bonita numa foto ou outra, que eu tava bem maquiada e praticamente não desse pra ver. Mas hoje não. Eu me vejo com as minhas manchinhas, por exemplo. A primeira live que eu fiz, que foi com uma pessoa com quem eu fiz um processo de autoconhecimento, eu simplesmente fiz eu coloquei um monte de maquiagem e pra mim foi um desafio imenso, porque eu queria me esconder o tempo todo. Aí eu vou fazer uma live, era algo impensável. Foi tanto que eu demorei quase 1 ano para aceitar o convite, porque me expondo era pra mim um problema sério, por conta da questão do vitiligo. Então hoje, fazer uma live assim, só de batom, pra mim assim, é uma vitória. Mas vamos lá, bora voltar pro cerne da questão, né? Que é a questão desse impacto do vitiligo sobre a família. E aí, o que aconteceu? Vou contar assim. André é uma querida também, uma hipnoterapeuta também. Inclusive especializada nessa área de crianças, né? E ela pediu para eu contar um pouquinho como foi o meu processo de hipnoterapia, de como foi o meu SI. O SI é o episódio causador inicial, né? Como se fosse o meu evento principal. O que é que o vitiligo aconteceu? Eu já chego lá, Dea. Vou falar disso também, que eu acho que é algo muito legal, né? Que impacta muito as pessoas quando eu falo sobre isso. Gera muita polêmica, mas é o que eu acredito, que eu sinto, e pra mim a minha verdade é isso que importa. E aí, o que aconteceu? Esse meu primo tinha, e aí quando eu voltei, procurei outro médico, minha mãe me levou outro médico, né? E aí, o outro médico fez o diagnóstico de vitiligo, e aí comecei a usar a medicação, que inclusive foi a medicação que meu primo usou. Primeiro momento, usou por um tempo, as manchinhas não cresceram, mas depois de um tempo começaram a repigmentar e logo em seguida começaram a aumentar de novo. Aí troca de remédio, usei outro, minha mãe fazendo esforços absurdos para pagar os tratamentos. E aí eu entendi uma coisa, gente. Por exemplo, eu não tinha consciência disso. Eu tive consciência há pouco tempo, que eu ouvi um depoimento que chamou minha atenção. Porque acabou que o depoimento tocou em mim. Minha mãe fazia muito esforço para pagar os tratamentos. Ela se sentia muito culpada. Ela perguntava por que comigo, porque eu era tão bonita e tinha ficado assim. Que porque tinha acontecido logo comigo e tal. E aí, o que aconteceu? Quanto mais ela falava isso, ela estava falando para cuidar de mim, né? Para falar que eu não me incomodasse com aquilo. No fundo, ela queria estar me dizendo isso.
Mas quanto mais ela falava, ela reforçava que eu tava diferente, que por que tinha acontecido comigo, mais o que acontecia? Mais eu me sentia mais feia, mais eu me sentia pior, mais eu me sentia culpada porque eu tava fazendo aquilo com ela. Só que, por exemplo, eu só percebi isso há pouquinho tempo. Porque eu vi o depoimento de uma mãe falando, né, que tinha feito um monte de coisas para cuidar do filhinho dela, que as manchinhas começaram com 3 anos e a criança agora tá com 7, 8 anos. E as manchinhas apareceram muito no rosto. E aí o que aconteceu? Ela fez de tudo, reuniu a família, venderam até terreno para ir para Cuba para fazer tratamento, o tratamento não fez efeito. Aí acharam um outro tratamento que agora tá fazendo efeito. E aí ela disse que o filhinho dela tava ficando bonito de novo. Quando ela falou isso, eu entendi. A minha ficha caiu em relação porque eu também tive tanta dificuldade de aceitar o vitiligo. Porque, como eu me sentia culpada por causa da minha mãe, porque eu via ela fazendo muito esforço, muita coisa por mim, aceitar o vitiligo como natural e ir de encontro a isso. Era como se eu estivesse achando que tudo era natural, que tudo estava tranquilo, enquanto que não estava. Então, eu não queria dizer pra minha... Então, eu dizia pra minha mãe, não tô sentindo nada não arde, não dói com coça, não transmite, tá ótimo. Na minha cabeça, eu tava protegendo ela. Eu não queria que a dor dela aumentasse. Porque, ela já tava incomodada. Aí eu digo, minha mãe, eu não aguento. Como é que apareceu isso em mim? Então, assim, eu me sentia mais culpada só de pensar nisso. Então, o que é que eu fiz? Eu bloqueei. Eu comecei a dizer que não me incomodava pra todo mundo. E o que era interessante, o que foi interessante, e eu acho que talvez por isso eu tenha conseguido levar esse discurso por tanto tempo, é que eu sou enfermeira de formação. Então, quando chegava no trabalho, essas coisas, ninguém me perguntava sobre vitiligo. A gente não conversava sobre vitiligo. Por quê? Todo mundo, médico, enfermeiro, bem ou mal, sabia. No máximo, um ou outro que chegava novo, mas assim, eu mudava de assunto rapidamente. Não era um discurso, né? Que não era um tema que eu abordasse nas minhas conversas. E pronto. E aí fui seguindo. E em relação aos meus pacientes, por exemplo, as pessoas que eu atendia, ninguém nunca me perguntou sobre o vitiligo, por exemplo. Eu nunca nem prestei atenção nisso. Mas, gente, se eu precisava sair para algum evento, se alguém me chamava para sair à noite para um barzinho, para boate, aí eu me maquiava o máximo possível para ninguém perceber nada, pelo menos não no rosto e no colo, que eram as áreas que mais me incomodavam, e para sair. E, por exemplo, de dia, me neguei de sair várias vezes, inventava que ia estudar, que não estava afim, um monte de coisa, porque eu não me sentia à vontade. Então, essa era a minha realidade. Então, quando eu vi aquela mãezinha dizendo que fez de tudo para cuidar do filho, ela, de algum modo, ela tá reforçando que ele, daquele jeito, não tá bem. Que ele tá doente. Que ele não deve ser, que ele não devia ser daquela forma. E ele não devia estar com aquelas nuvenzinhas no corpo. Só que ele conscientemente não escolheu estar com as nuvenzinhas, né? Elas apareceram. Foi uma forma que o corpo achou de mostrar pra ele alguma coisa, mas infelizmente ele não domina isso. Ele não tem esse poder. Quer dizer, ele até tem esse poder, mas não sabe usar, de como fazer diminuir e aumentar. Que foi assim que eu acabei chegando na hipnoterapia. O que aconteceu? Como as manchas aumentavam ou diminuíam, independente do tratamento, eu falei, não é o tratamento que faz a manchinha diminuir, não é o tratamento que faz a minha nuvenzinha desaparecer, é outra coisa. E aí eu comecei, aí as pessoas, e aí quem tem vitiligo já sabe, né? Estressou, as manchinhas aumentam. Quando você vai fazer o diagnóstico, logo perguntam, aconteceu algum evento diferente nesse momento? O que foi que aconteceu que as manchinhas começaram a aparecer? E as pessoas normalmente conseguem associar a alguma coisa. Eu, no primeiro momento, nunca associei a nada. E foi na hipnoterapia que eu descobri porque é que eu nunca associei a nada. Porque os meus episódios
eram de muito mais atrás. Só que foram comportamentos que foram, se acumulando ao longo do tempo e que só se manifestaram quando eu cheguei aos 15 anos. Só que aí é importante a gente lembrar que esse cuidado com a família é importante. E gente, uma ótima noite quem foi entrando, Mona, Zeni, Aziza, sejam muito bem-vindas. Obrigada por estar aqui comigo e pode mandar coraçãozinho para quem vocês acham que acham que esse conteúdo é importante. Pode mandar um aviãozinho para quem conhece alguém que tenha vitiligo que acha que precisa saber um pouco sobre isso. A Andrea falou aqui, eu falo muito isso para as mães que me procuram. Evitar de falar dos comportamentos ou doenças deles para as pessoas e nem para os médicos na frente da criança. Exatamente. Porque quanto mais você fala, parece que você reforça. E aí, nós que já trabalhamos com a mente, a gente sabe. A mãe, o pai é uma autoridade para a criança. Quando ele fala alguma coisa, é uma hipnose. Então, o que ele faz, a criança faz. Então, quando você fica falando que seu filho não é inteligente, não estuda bastante, não faz isso, a criança simplesmente vai começar a se comportar assim. Porque isso é uma hipnose. Oi, Alê, seja muito bem-vinda também. E é importante a gente ficar atento para isso. A Alê também é uma querida que estava mais cedo fazendo uma live com a Vivi, que eu falei na estante. E isso foi uma das coisas que elas pontuaram, né? Elas até deram exemplo de um caso de uma criança que a mãe ficou submetendo a criança a vários tratamentos. E, gente, tratamento de vitiligo tem tratamento que é indolor. Mas são desconfortáveis, porque às vezes são vários comprimidos. Às vezes tem nessa região de olho, por exemplo, eu fazia o uso de uma pomada que eu não podia lavar meu rosto de manhã quando eu acordava, porque eu tinha que fazer exposição solar. Depois eu passava a medicação à noite, aí a medicação era escura. As fronhas ficavam todas horrorosas, todas parecendo que estavam imundas. De manhã eu acordava, eu não podia lavar o rosto e tinha que fazer exposição solar. Imagine para um adolescente, isso não é confortável, não. Eu fiz fototerapia, por exemplo, e fiz o laser. Já agora, na fase adulta, teve período de eu não conseguir trabalhar, porque acordava com o olho inchado, a boca inchada. Então, isso é um problema. E aqui, falando de hipnose, minha irmã já colocou aqui, tudo bem que isso também é desculpa, tá? Por isso que manhã fala que eu tô gorda e me dá mais vontade de comer. Porque acaba que funciona mesmo como uma questão do gatilho, né? Porque o pai tá falando, a mãe tá falando, você entende que ele é uma autoridade e você acaba trazendo isso como uma realidade. Então, é importante a gente ter cuidado com o que a gente fala. Mas deixa eu voltar, porque senão eu começo a conversar e desvio do foco. E aí, como a Andrea disse, a gente precisa ter cuidado com o que a gente fala. Porque quando eu digo que eu tô fazendo o tratamento... Seja bem-vindo, Alan, muito bom ver você aqui. Porque quando a gente fala para aquela criança... Quando o pai fala para aquela criança... quer dizer, ela nem tava falando para a criança, né? Ela tava dando um depoimento dela. Ela falou, as manchinhas do rosto sumiram, meu filho voltou a ficar bonito... Qual é a imagem que essa criança está formando sobre ela, né? Onde é que está a beleza dela? Ainda bem que as manchas, as nuvenzinhas deles desapareceram, mas a gente sabe que elas podem voltar. O vitiligo não tem cura. Eu mesmo passei por períodos de grande remissão das nuvenzinhas, outros períodos de aumento. E, gente, eu vou lhe dizer, até então, principalmente... Até de 2010 a 2014, as nuvenzinhas do meu rosto praticamente desapareceram. Assim, se vocês olharem fotos minhas, vocês veem muito pouco. Até o pescoço, que hoje em dia tá maior, tava bem pouquinho. Gente, quando essas manchinhas voltaram a aparecer, eu fiquei enlouquecida. Assim, parecia que tava começando tudo de novo. Pareciam que eram manchinhas novas, sabe? Era uma dor, um desconforto absurdo. E eu era uma adulta que estava prestes a fazer 40 anos.
Aí eu imagino o impacto disso numa criança de 7, de 8 anos. Então, assim, a gente precisa ter cuidado com o que a gente fala, pra gente não criar esse tipo de problema nas crianças. Isso mesmo, Zeni. Mas não foi mais nem um estresse no sentido de um estresse real. Foi um período, por exemplo, de mudança. Foi um período que eu mudei de cidade, mudei de trabalho, comecei a me relacionar com alguém. Então, por exemplo, eram várias mudanças e aí eu tava me adaptando. Não era nem aquele estresse que a gente acha que estresse é só de coisa ruim. Eram coisas que, inclusive, eu achava que eram positivas, mas que a minha mente subconsciente não entendia como positivo. Eu me sentia desconfortável. Então, o que aconteceu? Bora olhar pra dentro. E eu não tinha esse hábito. Eu vim fazer terapia, gente, um pouco antes da pandemia começar, porque eu já tava no fundo do poço. Eu já tava sem ânimo. Quando eu comecei como eu vivia pro trabalho, quando eu fiquei sem ânimo para trabalhar, eu falei, epa, tem alguma coisa errada. Quando o trabalho parou de me dar prazer, eu falei, não, alguma coisa não tá dando certo. E aí foi quando eu comecei a fazer terapia convencional, fiz por um bom tempo, comecei a trabalhar essa questão da mente, porque eu falei, não, se não é um remédio que tá me tratando, é alguma coisa em mim. E aí quando eu comecei a ouvir falar da mente, eu falei, epa, é aí. E aí acabei conhecendo a hipnoterapia. Fiz processos de hipnoterapia antes de me formar como hipnoterapeuta, porque eu comecei a ver sentido e foi o que foi já me ajudando a ressignificar, que foi ajudando a mudar a minha história. A Zeni falou aqui, infelizmente a maioria das pessoas procuram terapia quando já estão muito comprometidas. Verdade. No fundo do poço. É a pura verdade, Zeni, porque a gente vem de um padrão de sociedade. Hoje em dia isso já tá melhor para essas gerações mais novas, mas, por exemplo, da década de 80, 90, quer dizer, todo mundo antes dos anos 2000, por exemplo, a saúde mental, se você falava que ia para um psicólogo, você é louco, vai internar, vai para psiquiátrica. Ninguém entendia esses comprometimentos da saúde mental, né? Isso eu acompanhei de perto, por exemplo, na área da saúde do trabalhador, né? Que até hoje você tem dificuldade, por exemplo, um trabalhador que tem algum problema que seja dessa área da saúde mental, é super complicado fazer afastamento, qualquer coisa dele dessa natureza, fazer essa relação. Isso a gente está falando em 2022. Imagine, por exemplo, lá, o vitiligo começou em mim, por exemplo, em 1993. Ninguém, nenhum médico, gente, ninguém mandou em nenhum momento eu procurar ajuda de um profissional dizendo que eu precisava de algum cuidado para minha saúde mental, emocional. Nunca foi pauta. Nenhum. E aí, esses dias eu pensando sobre isso, o período que eu melhorei foi o período que eu estava em Brasília e que eu fazia o tratamento numa clínica integrativa. Ela já usava técnicas de PNL, algumas questões de que hoje eu sei que é hipnose de vigília, que na época eu nunca nem tinha ouvido falar, não conhecia. É tanto que quando eu vim fazer esse mesmo tratamento em Salvador, ele já não fez mais o mesmo efeito, porque aqui a clínica estava voltada só a fazer o tratamento propriamente dito, só para fazer o laser. Então já não tinha mais o mesmo efeito. Então aí a gente vê a importância de cuidar da mente. E aí, quando eu quis fazer essa live falando qual é o impacto do vitiligo, inclusive sobre a família, que a gente precisa cuidar da saúde mental e emocional do vitilindo e da vitilinda, para ele se aceitar, independente de querer fazer tratamento ou não. Porque, como eu já disse, a gente não dorme com a manchinha e acorda sem. Ela vai estar aí acompanhando a gente por um tempo, mesmo no caso daquelas que desaparecem, como também dos pais. Porque esse tipo de comportamento do pai, da mãe, que fala, meu filho voltou a ficar bonito, isso acaba comprometendo a saúde da criança, essa saúde emocional. Essa criança vai crescer com
com medo de rejeição, com medo de abandono, com carência, porque ela vai sentir tudo isso. Ela vai achar que ela é diferente, ela vai achar que a mãe não tá aceitando ela. Ela não tá entendendo que a mãe tá protegendo, não, gente, porque eu era uma adolescente e eu não entendia assim. Eu me sentia culpada. Assim como eu sei que a minha mãe também se sentia culpada por mim. E aí, tava todo mundo doente. E aí que eu falo doente emocionalmente. E esse foi o ganho que eu tive com a hipnoterapia. Quando eu comecei a tratar da minha mente e eu comecei a entender quais eram essas raízes, aí sim, o jogo mudou. É tanto que hoje eu tô aqui falando de vitiligo pra vocês, uma coisa que há 6 meses atrás era impossível na minha vida. Gente, eu falava de vitiligo, só pra eu falar, vitiligo é uma doença autoimune, meu olho enchia de lágrima e eu ficava pronta pra chorar. E mudava de assunto correndo, porque assim, era insuportável. Era insuportável. Hoje em dia, tô eu aqui falando claramente, tranquilamente, como se não fosse nada. Porque hoje, pra mim, é só uma nuvenzinha, do mesmo jeito que tem gente que tem sarda, tem sinal, enfim. Crescer ou diminuir não faz qualquer diferença hoje pra mim. Já tem 4 anos que eu tô sem fazer qualquer tratamento. Nem procuro mais, nem me interesso mais, porque pra mim hoje tô bem tranquila assim. Quem precisa e que quer cuidar, também dou maior apoio. Quem quer também se autoaceitar e deixar as nuvenzinhas tomar conta do corpo, também dou maior apoio, porque o importante é a gente entender que a gente não é o vitiligo. Nós somos muito maior que ele e eles não nos definem. E era isso que eu não entendia. Eu achava que eu era o vitiligo. Eu achava que quem olhava pra mim só enxergava o vitiligo. E aí isso era o problema. A Zeni botou, você é incrível, sua gargalhada me motiva. Ainda bem que você está parecida pra nós. E é verdade, é uma verdadeira parecida, Zeni. Porque eu nem imagino. Porque qual é a primeira... Gente, e aí eu tô começando a conhecer mais vitilindos e vitilindas aqui. E, por exemplo, quando a gente não tá aparecido, a gente tá escondido. E é o que a gente mais faz, era se esconder. É tanto que a gente não... algumas pessoas que começaram a me seguir, quando eu fui seguir de volta, a conta é fechada. Assim como a minha era até alguns meses atrás. Porque a gente não quer aparecer, a gente quer se esconder. É o que realmente a gente quer. A gente quer, se esconder o tempo todo. E agora eu sou uma parecida de verdade. E a Zeni também é uma hipnoterapeuta também muito querida. E que a gente aprendeu a fazer da hipnoterapia uma arte também, né? Uma arte que a gente consegue divulgar. E aí tem sido um processo maravilhoso, esse processo que a gente vem vivendo. E aí, gente, na hipnoterapia eu descobri por que que o vitiligo veio. Porque, na realidade, o vitiligo, ele aparece na pele e é uma doença autoimune, mas ele tem um significado. As doenças aparecem no nosso corpo para mostrar alguma coisa pra gente, para ensinar alguma coisa pra gente. No caso do vitiligo, ele acontece porque ele está muito relacionado à questão da gente querer esconder algo. Porque a pele é o órgão da gente que separa o que está dentro da gente do que está fora, né? Ele faz exatamente essa barreira entre o meu interior e o meu exterior. E aí, tudo que eu queria esconder dentro de mim, o vitiligo vinha mostrar. E no meu caso em particular, era muito voltado ao medo da rejeição, o medo de abandono. Por quê? O que é que eu descobri na hipnoterapia? Eu descobri que eu sou uma gêmea. E hoje em dia, sou uma gêmea, como o meu irmãozinho não nasceu, eu sou uma gêmea que tem, na medicina, né, para os psicólogos, para as pessoas que estudam isso dessa área comportamental, eles chamam isso da síndrome do gêmeo solitário. Que é aquele bebê que vinham 2, eram gêmeos, e por um acaso, por questões da natureza, um deles não resistiu. Normalmente, eles são reabsorvidos. Então, aquele sangramento que a mulher teve durante a gravidez, que aí ninguém achou que teve um sangramento esporádico e desapareceu. Ou, às vezes, o outro bebezinho é mumificado.
E aí a mulher sequer sabe. Hoje em dia, normalmente, já tem vários relatos disso acontecer, porque hoje em dia, como normalmente as mulheres têm os filhos programados, já começam a fazer ultrassonografia muito cedo, né? No meu caso, não tinha isso, até porque a ultrassonografia não era algo comum, né? Eu nasci no finalzinho da década de 70, início de 80, então a ultrassonografia não era nada comum. E aí o que aconteceu? Na hipnoterapia, na regressão, eu voltei lá, vi meu irmãozinho, e à medida que eu crescia, ele diminuía. Eu ainda era muito pequenininha, não estava formada, mas isso era muito claro para mim. E o que é que eu aprendi naquele momento? Que eu achava que eu estava matando ele, que eu pagava toda a comida para mim e estava tirando dele. Isso, inclusive, me ajudou a entender alguns comportamentos que eu tinha em relação aos alimentos. De comer exageradamente, de sentir muito conforto com doce. Isso era uma prática minha. A Zeni botou aqui, ó, os exames de imagem também estão muito mais modernos. Sim, os exames de imagens também são muito mais modernos. Mas no caso do gêmeo solitário, a depender do que acontece, isso normalmente... muitos desses processos de reabsorção e mumificação, inclusive, acontecem nos 3 primeiros meses. Então, aquela mulher que ela não estava se organizando e nem cuida direitinho dessa questão de que tem um fluxo menstrual regular, elas muitas vezes não se atentam para isso. Exatamente porque acham que não é gravidez porque a menstruação, por exemplo, não é regular. Então, muitas vezes não detectam. Mas tem estudos que mostram, gente, que para cada gêmeo que tá aqui vivo, 9 são gêmeos solitários. Então, assim, é uma relação muito grande. Então, tem muitas pessoas aí que são gêmeos solitários que não sabem, mas tem algumas características que a gente tem que já indicam que tem grandes chances. E, por exemplo, depois que eu me descobri, eu já conheci várias pessoas e os relatos da gente são pessoas que nunca se viram, nunca se conheceram. E os relatos, a forma que contam, são bem semelhantes. É impressionante as sensações. Só que como cada um sente, é diferente. E essas características que a gente tem são características que a gente consegue estar identificando numa conversa. Porque são pessoas que muitas vezes têm nomes duplos, que compram coisas semelhantes, que têm dificuldade de escolher, que têm um sentimento de solidão imenso, parecendo que está faltando algo. Quem tiver mais interesse de conhecer sobre isso, tem um livro chamado Gêmeo Solitário, o Gêmeo Solitário, que eu não lembro o nome dos autores, são franceses ou espanhóis, não lembro, que traz isso, e assim, os relatos são impressionantes, e isso é comum, inclusive, por exemplo, nos casos de pessoas que fazem fertilização in vitro, por exemplo, que fazem, que quando nidam, colocam mais de um ovo, né? E nem todos sobrevivem. Então, essas crianças, elas acabam tendo essas sensações. E nesses casos que são relatados nos livros, são casos que foram documentados. Porque foi logo da época que começou a ultrassonografia, então eles identificavam. E aí depois começaram a acompanhar essas crianças. Então, eram crianças lá da década de 80, que hoje já são adultos. E aí eles trazem esse relato de como foram essas experiências. É muito interessante, vale muito a pena a leitura. Principalmente quem achar que pode ser. Isso mesmo, Zeni, acontece muito nesses casos da inseminação. É bem comum mesmo. E independente de quantos sejam, tem pessoas que sentem de fato isso. Então, esse foi o meu primeiro SCI. Então, eu me senti ali abandonada pelo meu irmão, de qualquer jeito, e fiquei com muito medo, porque a sensação que eu tinha era de e culpa, porque eu achava que ele tinha morrido por minha culpa. Ainda na infância, antes dos 3 anos, meu pai morreu de acidente de moto, e aí eu, bem ou mal, achava que eu tinha sido abandonada novamente. Então, assim, e o meu irmão, eu fiz um teste de cinesiologia
E ele era um menino, né? Então, era uma perda do masculino novamente. E aí, quando chega nos 15 anos, foi o meu primeiro namoradinho. Então, ele não morava na mesma cidade que eu. Então, quando ele voltou para casa, eu mais uma vez me senti abandonada, né? E aí, logo depois disso, começaram a aparecer as primeiras manchinhas aqui no olho, no cantinho da boca. Foram as primeiras. Então, você vê que ele veio como um padrão relacionado à questão da perda, do abandono. E aí, o que é que eu fiz? Com o vitiligo, o que é que aconteceu? Eu me fechei. Eu comecei a trabalhar e estudar. Quer dizer, na época eu estudava, né? Depois comecei a estudar e trabalhar. E aí eu não precisava me relacionar com as pessoas. Eu me fechei, de fato, de relacionamentos. Então, ele veio, de certa forma, para me proteger. Foi a forma como a minha mente me achou de me proteger daquilo. Me proteger de ser abandonada, me proteger de ser rejeitada. E é assim que a gente faz, né? Quem tem vitiligo, a gente se esconde muito até a gente conseguir se aceitar. E a grande diferença, o grande movimento, a grande liberdade que eu descobri depois que eu me autoaceitei, e é por isso que hoje eu levanto essa bandeira e falo disso, e quero compartilhar a minha história e ajudar outras mulheres a fazer isso, porque toda essa questão da gente se esconder, da gente achar que a gente não é merecedor, de que a gente é feio, de que a gente não se aceita, tudo isso tá dentro da gente. O preconceito é nosso. O preconceito é único, exclusivamente nosso. Porque outras pessoas não acham isso da gente. Outras pessoas não veem a gente assim. Então a gente se comporta assim. E como a gente se enxerga dessa forma, a gente acha que o mundo está nos vendo desse jeito. Quando na realidade isso não acontece. E é por isso que a hipnoterapia é tão transformadora na nossa vida. Porque a gente começa a entender que a forma como a gente vê a gente não é a forma que o mundo tá vendo. Só que a gente só pode enxergar sob os nossos olhos, sob o nosso olhar. E é com esse olhar de julgamento, de preconceito, que a gente cresce e que a gente vai se punindo, que vai sofrendo. E muitas vezes esse olhar é o olhar que às vezes está naquela mãezinha que se sente culpada, que acha que o filho precisa de proteção, que acha que o filho vai ter uma vida diferente por conta do vitiligo. Que é o que eu costumo chamar agora de preconceito velado. Porque quando eu falo com você, não, usa uma maquiagem para você não se expor, é como se eu estivesse dizendo que o que você tem, que essas nuvenzinhas que estão no seu corpo, não são legais. Eu sei que no fundo a mãe, quando tá falando isso, tá querendo te proteger, tá querendo que você não sofra com nenhum preconceito. Só que ela fazendo isso, ela tá reforçando dentro de mim que eu não sou bonita o suficiente. Ela tá reforçando de mim que eu sou diferente, reforçando dentro de mim que eu sou diferente. Então, quando a gente fala do cuidado com a saúde emocional do vitilindo e vitilinda, a gente também tem que ter, esse cuidado tem que ser ampliado para a família. Então é importante chamar a atenção disso, porque a gente tem falado muito dos vitilindos e das vitilindas, mas as mães, os pais também sofrem com isso e que também precisam ser cuidados, principalmente quando isso acontece na infância e adolescência, porque é exatamente esse preconceito velado, esse cuidado exacerbado, essa negação da doença que faz essa criança, esse adolescente se sentir cada vez mais diferente, cada vez se isolar mais, se esconder mais, e aí ele vai crescer dessa forma. E aí vai criando alguns quadros de ansiedade, de depressão, de muitas outras coisas que foram resultado da forma como o vitiligo foi encarado. Porque o vitiligo, como eu disse no início, não arde, não dói, não coça. Ninguém morre de vitiligo. É por isso que a cada ano a quantidade de pessoas com vitiligo só aumenta. Porque ninguém morre por conta de vitiligo.
Ninguém... inclusive, até a questão do sol que as pessoas falam tanto, o único câncer de pele que é maligno, que é o melanoma, ele não tem qualquer relação com vitiligo. Então, os cuidados de pele que a gente tem são os cuidados normais que qualquer pessoa precisa ter com a pele. E aí, nessas áreas que são despigmentadas, que são áreas que são onde estão as nuvenzinhas, que são essas áreas que são mais sensíveis, a gente precisa passar um protetor solar, porque senão a área vai ficar muito vermelhinha, como se fosse uma pessoa bem branquinha que toma o sol. Mas isso todo mundo tem que fazer, né? Então, assim, não impede de nada. Mas, em compensação, se você não cuida da sua saúde mental, se essa família não cuida da sua saúde emocional de uma forma geral, o que é que vai acontecer? Essa criança, esse adolescente, vai se tornar um adulto cheio de limitações, cheio de frustrações, cheio de doenças emocionais. E aí é onde a gente vê essa questão de aumento de suicídios, de depressão, de ansiedade, de vários outros transtornos que foram originados exatamente pela falta de conhecimento na hora de lidar com uma questão que era simples. Porque se o vitiligo não acomete nada da saúde física, e se a gente cuidasse da saúde emocional, com certeza nenhuma dessas repercussões iriam existir. Porque nas crianças, principalmente, a gente tem visto, e aí é por isso que eu sou fã da Tati. A Tati é a autora desse livrinho aqui. Deixa eu pegar ele para mostrar para vocês. A Menina Feita de Nuvens. Ela fez esse livrinho exatamente quando a filhinha dela, com 3 aninhos, apareceu nas primeiras nuvenzinhas. E ela procurou um livrinho infantil e não tinha, para a criança se sentir representada. E aí ela criou esse livrinho. E eu, com 40 e tantos anos, quando eu descobri esse livro, eu fiquei encantada. Esse livro fica aqui ó, na minha frente, eu já li, já reli, minha sobrinha é louca por ele. Porque, sabe o que é você se ver? Foi isso que aconteceu. Do mesmo jeito que hoje elas não estão aqui, que elas ficam no meu quarto, mas eu tenho as minhas Marias, que são as bonequinhas com as manchinhas de vitiligo, com as nuvenzinhas no corpo. Porque foi uma forma que eu encontrei de me sentir representada. De olhar e falar, ó, tem gente aqui igual a mim. E isso, olha, que eu já tô com 40 anos, imagine aí. Isso para uma criança, para um adolescente, como isso é importante, né? Como isso pode ser libertador. E, gente, lembrando que como o vitiligo é uma doença que as questões emocionais envolvem, o processo de autoaceitação, até durante o tratamento, vai ajudar. Porque se a pessoa fica mais tranquila, ela tá mais serena, ela não tá se preocupando com essas questões, o próprio tratamento, seja com medicamentos ou fototerapia, laser, o que quer que seja, a tendência dele é ser melhor. Porque nos períodos que eu tava muito mais tranquila, que eu tava muito mais centrada, nos períodos que eu tava com a vida, tipo, naquela normalidade, eram os períodos que os tratamentos faziam mais efeito. Aí acontecia qualquer coisa diferente, ou eu ficava incomodada com alguma coisa e queria mudar, aí sim, aí nesse momento, as minhas nuvenzinhas, elas se assanhavam e voltavam a crescer. Então, assim, isso é importante. Exatamente, a Zeni colocou, todo tratamento é melhor com a mente mais saudável. Isso mesmo, com certeza, é a mente saudável que vai fazer qualquer tratamento funcionar, independente de qualquer coisa. Desde a questão de um vitiligo que não arde, não dói, não coça e não é transmitido, até, por exemplo, um câncer, né? Que quando você consegue tratar, você consegue passar por um tratamento de uma forma melhor, sentindo menos efeitos colaterais, evitando... Você se tratando, você consegue, inclusive, rever questões que podem prevenir a questão de você ter Gente, fugiu o nome. De ter as recidivas, né? Porque, por exemplo, quantas vezes a gente vê pessoas que tiveram câncer, trataram e tempos depois a doença volta, enquanto que outras não. Gente...
Se para um não volta e para outro volta, tem alguma coisa de diferente. E lembra, o câncer é o corpo da gente atacando a gente. Então, o que é que aconteceu em um que não tem no outro? É o cuidado com a mente. Porque o cuidado com a mente faz essa diferença. Porque quando a gente muda o que a gente sente, porque se a gente for olhar, e aí tá entre as regras da mente, e aqui eu tô com um monte de hipnoterapeuta aqui também, igual a mim, entre as regras da mente, a gente sabe que tudo que a gente sente, toda emoção, ela se manifesta no corpo. Então, por exemplo, quando vocês estão com medo, o que é que acontece? Todo mundo fica pálido, amonçoado, porque é o corpo reagindo. Sabe que precisa proteger, por exemplo, os órgãos vitais. E aí, o sangue vai, sai da periferia, vai para o coração, vai para o pulmão, para te proteger. E não é porque tá acontecendo nada. É só porque você tá com medo. E o medo, a gente sabe que não é real. Porque às vezes é você assistindo um filme de terror, você vê seu coração acelerando e você sabe que aquilo é mentira. Então, todo sentimento aparece no corpo. Só que se esse sentimento, emoção é ruim e ele persiste por muito tempo no corpo, ele acaba afetando o órgão. E é isso que acontece. E é isso que acontece, inclusive, nessas questões relacionadas ao câncer, né? É muita dor, é muita mágoa, é muito sofrimento que vai ali se depositando e vai criando aquele tumor, vai criando aquela coisa. Porque se a gente pensar que a gente é feito, né? A gente faz parte do universo. E que tudo que tá no universo tá na gente é abundante. A gente não nasceu para sofrer sobre isso. Eu não sei se vocês já se atentaram, mas, por exemplo, quem é da saúde sabe, o número dessas doenças crônicas degenerativas vem aumentando muito. Aí as pessoas dizem, não, é porque hoje a gente vive mais. Mas as pessoas que tinham 90, 80 anos, que antes da gente, tipo os avós, os que chegaram esse tempo, ninguém morreu de câncer. Foi o coração que de repente não aguentou mais e parou, normalmente. Ninguém tinha essas doenças que a gente tem hoje. Será que o nosso comportamento não está interferindo nisso? Será que as coisas que a gente está vivenciando hoje, o que a gente está dando valor hoje não está interferindo nisso? Então, cuidar da nossa saúde mental é essencial em qualquer das situações. Eu tô falando do vitiligo porque o vitiligo é algo que aconteceu comigo, mas isso daí tá dado para todo mundo, né? Então, assim, quando a gente fica com esse sofrimento e ele reverbera muito, ele acontece muito em determinada região do corpo, acaba que essa região do corpo acaba sendo afetada. E aí, por exemplo, a gente vê aquelas pessoas com muito refluxo, que acaba virando uma gastrite, ou então uma úlcera no estômago, que são aquelas pessoas que não falam o que querem, que ficam engolindo tudo, ou que fica aquele bolo na garganta prendendo. E aí começa com refluxo, aí o refluxo vira uma gastrite, daqui a pouco tá aí com uma úlcera no estômago. Ou aquelas pessoas que ficam com aquela mágoa, que guardam tudo, que têm dificuldade de eliminar as coisas, e de repente é numa prisão de ventre, e aí que depois evoluiu para uma doença no intestino, né? Então aí, o corpo da gente tá dando sinais do que é que a gente tá fazendo de errado, e a gente não tá ouvindo. E assim foi o vitiligo na minha pele. Ele mostrava que eu tava me escondendo, que eu precisava falar não. E aí eu achei ótimo, porque as meninas mais cedo falaram. Eu aprendi a dizer não, porque eu dizia assim pra todo mundo. Eu era essa, eu dizia sim pra todo mundo, e o não só era pra mim. Agora eu digo não pra todo mundo, e o sim é pra mim. Eu só digo sim pro outro se o sim for pra mim também. Porque eu queria ser aceita, eu queria ser amada. Eu achava que com minhas nuvenzinhas ninguém ia olhar pra mim, ninguém ia gostar de mim, ninguém queria contato comigo. Então eu tinha que ser muito boazinha, eu tinha que ser a melhor pra pelo menos ser aceita. Né? Olha o peso disso. O peso que eu fui carregando. Né? Sem nenhuma necessidade. Tudo pela forma como eu pensava. Então, gente, cuidar da saúde mental, emocional é muito importante. Seja em qualquer lugar, seja em qualquer momento. Seja por conta de uma doença, seja física, seja por conta de uma questão emocional, seja porque você está assim, com dificuldade no trabalho, seja porque você está com dificuldade de começar um novo projeto, seja porque você não está tendo os resultados que você quer.
tudo isso você consegue cuidar quando você cuida da sua saúde mental, da sua saúde emocional. Porque você consegue ver o que é que não tá dando certo pra você e por que é que não tá dando certo, né? Porque tudo é um padrão que você cria. E aí, quando você cria esse padrão, você precisa se desafiar pra tirá-lo, né? Do lugar. Porque a gente não vai ter resultados diferentes fazendo tudo igual, né? Essa conta não vai bater. Se a gente quer... Se, por exemplo, eu não tô satisfeita com a minha casa, eu não tô satisfeita com o meu trabalho, eu não tô satisfeita com o meu corpo, fazendo o que eu tô fazendo, eu não vou mudar de resultado. Eu preciso mudar. Tô sem conseguir mudar sozinha, às vezes é exatamente essa questão emocional que tá te segurando. E é isso mesmo. A Edita botou aqui um bonequinho do presente, mas é isso. Se você não tá fazendo diferente, você não vai conseguir colher esse resultado diferente, né? Então é isso que você precisa fazer. Buscar estratégias para fazer. A hipnoterapia é a que eu conheço mais efetiva até o momento. Possa ser que daqui a algum tempo tenha outras mais, mas hoje em dia é a que eu aposto, porque eu vejo resultados maravilhosos. Cada dia me surpreendo mais e vivi isso na pele. E aí é a grande vantagem, né? Porque quando a gente fala do que a gente vivencia, a paixão tá aqui porque eu sei como funcionou pra mim. E como eu disse no início, né? O que funciona pra mim, funciona pro outro. Do mesmo jeito que funciona pro outro, também funciona pra mim. Então, só é ter foco e fazer. Então, gente, o que eu queria conversar com vocês a respeito dessa questão do impacto do vitiligo e da família era isso. Desse cuidado que a gente precisa ter com a saúde mental e emocional. Tanto do vitiligo e da vitilinda quanto da família. Para que todos passem por esse processo da melhor forma possível. Que fazer tratamento não inviabiliza que essa pessoa, que esse vitiligo, que essa família se autoaceite. Porque o vitiligo, como a gente sabe hoje, que sequer se sabe a causa exata e ele não tem cura, então aprender a viver com ele é uma obrigação, sabe? É uma prioridade, é uma responsabilidade. Porque, como eu disse, por exemplo, eu tive períodos de crescimento de manchas, de diminuição de mancha, e se eu não soubesse... Quer dizer, eu na época não sabia, né? Como eu não sabia lidar, isso me causava muito sofrimento, muito desconforto. Se eu soubesse lidar com isso melhor, eu teria tido uma vida muito mais leve. Olhe que eu me acho uma mulher de sucesso, mas eu tenho certeza que eu teria muito mais sucesso ainda. Porque eu saí carregando muitas feridas, muito peso emocional que eu não precisava ter carregado. Então, eu estaria voando muito mais alto. Então, é isso que eu digo para vocês, né? A saúde emocional é o principal. Seja em se tratando de qualquer doença, de um vitiligo, de uma vitilinda, ou de outras questões. E, assim, o paizinho, mãe, de alguém que tem vitiligo, ou de alguma doença que cause algum desconforto em relação a esse preconceito, se cuide também, para que você possa cuidar do seu filho da melhor maneira. Gratidão, Zeni. Zeni, te admiro muito. Você transforma vidas. Nós transformamos vidas, Zeni. Gratidão também. Assim, você me inspira demais também. Eu aprendo muito com cada uma das nossas aparecidas, que, assim, são espetaculares. Gratidão pela presença de vocês. Muito obrigada. Adorei a nossa conversa aqui. Eu acho que deu pra gente começar a ver como é importante a gente mudar nossos padrões, né? Como a hipnoterapia pode ajudar nesse processo. E a gente se encontra na próxima semana para mais um bate-papo aí sobre a hipnoterapia e o vitiligo e como é que essa relação vai acontecendo, viu? Beijão, Raul. Obrigada por ter ficado esse tempo todo comigo. Zeni, você que me inspira. Zeni, muito obrigada. Eu fico muito lisonjeada com isso. Aline, muito obrigada por ter aparecido aí. Já chegou no finalzinho, mas... outra semana você chega um pouquinho mais cedo para participar com a gente dessa conversa de um bate-papo. Te amo, também te amo, minha irmã. Se cuidem aí.
vocês. Depois eu ligo pra saber como é que tá tudo em casa. Zeninho, beijão. Obrigado, Mona, por estar aqui comigo. Também Ana Paula. Beijão pra todo mundo e até mais. Tchau, gente. Brigadão. E até semana que vem. Ou no Stories eu apareço antes, tá? Beijo.